Enquanto isso, o vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti deve levar o Neymar para a Copa do Mundo? Não leva não. Não leva não. Leva o Vinícius. 10 e faixa. Aqui, ó. Ó. Não consegue fazer uma jogada a partida inteira. Não consegue fazer uma jogada boa a partida. Não finaliza no gol. Não dá um chute. Impressionante, velho. Impressionante, Vinícius Júnior, mano, com a camisa da seleção, velho. O cara coloca a camisa, o cara esquece de jogar bola, mano. O cara parece que treme, mano. Parece que as pernas do cara começam a bambear, mano. E no final do jogo, como se não bastasse ainda, risadinha. Aí, Mbappé, vem aqui, Tchouaméni, Camavinga, meus amigos do time. Rapaz do céu. Tá difícil, Vinícius Júnior, tá difícil, cara. Tá, eu vou deixar aqui a emoção de lado. Tentar fazer uma análise sincera e mais, ó, centrada da partida, ó. Não leva o Neymar, não. Ó, você vai ganhar na Copa do Mundo, seu Neymar. Desde 2022 eu falo, Vinícius Júnior nunca fez uma partida que cravasse ele como titular da seleção brasileira, jogando pela seleção brasileira. Enquanto o Real Madrid tem um monte aí. Dependesse do Real Madrid, Vinícius Júnior é a camisa 10 da seleção. Pela seleção brasileira, ele nunca fez uma partida boa que cravasse ele como titular absoluto de todas as convocações. Quase nunca sai do jogo. Aí eu vi um monte de comentarista agora falando: Nossa, mas por que não tirou o Vinícius Júnior? Por que o Ancelotti não tirou o Vinícius Júnior do jogo? O cara não fez nada o jogo inteiro. Por que não tirou ele e colocou outro? 2022, quando o Tite tirou o Vinícius Júnior, todo mundo criticou. E o Vinícius já não fazia nada. Já não fazia nada pela seleção. Igual hoje. É o mesmo cenário. Hoje estão criticando porque não tirou. Em 2022 estavam reclamando, estavam crucificando o Tite por ter tirado. Vocês acham mesmo que em 2022 o Vinícius Júnior fazia alguma coisa pela seleção? Naquele jogo contra a Croácia? Fica aí o questionamento, né? Vamos para análise aqui, porque se eu começar aqui, vai baixar o neto aqui, eu vou arrebentar todo mundo. Vamos lá. O Brasil Não gostei da escalação do Brasil. Não porque foi muito ofensiva, não gosto do futebol ofensivo, mas eu acho que não existe hoje no futebol mundial, hoje, principalmente de alto nível, de seleções, que é um futebol muito mais cadenciado, não tem jogador ruim. Clubes, até clubes grandes da Europa, você pega um ponto fraco ou outro ponto fraco. É, lesões, diversas coisas podem levar a isso. Principalmente um exemplo aí, Barcelona e Newcastle. A zaga do Barcelona tinha Martin, tinha Eric Garcia até sair machucado. Depois o Ronaldo Araújo, que é um ponto fraco também. No futebol de seleção não tem essa, mano. É 11 jogador bom. Se não fosse bom, não tava na seleção. Contra 11 bom também. Não tem essa. Então é um futebol muito mais cadenciado, muito mais arriscado. Os jogadores da seleção brasileira estavam com muito medo de errar. Enquanto a França, todo mundo que estava ali já estava sabendo praticamente 99% que está carimbado na Copa. Nenhum jogador francês ali acha que não vai para a Copa do Mundo. Então os caras estavam jogando solto, mano. O Dembélé, o Olise, até o Ekitike, mano. Pelo amor de Deus, o cara só perde gol no Liverpool, velho. Impressionante. Cada gol que ele perde no Liverpool. Ontem a bola veio na perna ruim, ele deu uma cavadinha e fez o gol no Everson. Impressionante. Impressionante, rapaz. Até o Ekitike. E o Mbappé, né? Puxa vida. Léo Pereira e Bremer. O Bremer até que foi benzinho, o Bremer até. O que demonstrou mais raça ali, mais segurança na zaga. Agora Léo Pereira, Douglas Santos. O Wesley, eu não vou falar do Wesley não, que eu acho que ele jogou bem. Ele sofreu muito, bem mais do que o Douglas Santos. O Olise tava jogando bem mais por dentro e o Dembélé não tava forçando muito em cima dele. Mas o Wesley toda hora, ou era o Mbappé, ou era o Ekitike que tava partindo pra cima do Wesley. Toda hora, na costa do Wesley, toda hora. E não deve ter sido fácil marcar esses caras não, e ele foi bem. Agora, voltando a falar da formação do Brasil, não tô criticando a formação por ela ser ofensiva demais. Eu acho que tem que ser ofensiva. Mas, por exemplo, a formação de 2022 era muito mais cadenciada e balanceada do que essa.
Porque você tinha um meio ali, né, o Neymar. Claro que o Neymar talvez não conseguiria fazer a mesma função ali. Jogar da mesma forma que ele jogou, né, por conta das lesões. Mas ele entrou com Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Porém, o que aconteceu? Ele formou praticamente ali um 4-2-2-2. Ou um 4-2-4, para quem preferir. Ele não colocou nenhum desses jogadores centralizados. Ele tem duas opções. Ele tem o Matheus Cunha, que pode fazer essa função também. Eu prefiro ele de centroavante, mas ele pode fazer essa função. E o Rafinha também, que vai muito bem nessa função, tanto no Barcelona quanto na seleção. Porém, ele não deixou nenhum jogador por dentro. Ele ficou revezando todos e todas as posições. Uma hora o Vinícius estava na esquerda, uma hora o Martinelli estava na esquerda, uma hora o Rafinha. Ele ficou nesse revezamento infinito que nenhum jogador conseguiu se firmar em nenhuma posição. Só no segundo tempo que o Vinícius Júnior puxou mais para a esquerda, quando o Luiz Henrique entrou na direita. Foi o melhor jogador da seleção brasileira, o Luiz Henrique. Entrou comendo a bola. Para mim, com essa lesão do Rafinha, agora tem que ser Luiz Henrique naquela posição ali. E quando o Estevão voltar, os dois brigarem por posição ali. Ou o Estevão jogar por dentro. O Brasil precisa de um camisa 10 urgente. Acho que não existe hoje você entrar na qualquer partida oficial por seleções e não ter um camisa 10 no meio campo bem forte. Era basicamente o que a França tinha e o Brasil não tinha. A França tinha os mesmos dois volantes ali, espelhados que o Brasil. Tchouaméni e Rabiot. No nosso caso, no nosso lado tinha Casemiro e Andrei Santos. A única diferença era que na França tinha o Olysée ali pelo meio. E quando não tava o Olysée, tava o Dembélé também, que era uma função que eu até me surpreende um pouco o Dembélé fazer, porque normalmente ou ele é centroavante no PSG, ou ele joga por uma das pontas. Ele não tinha visto ele fazer essa função de meia atacante ainda atrás do centroavante. Era o que pegava, tanto que no segundo gol da França, mesmo com um jogador a mais no Brasil, não teve combate nenhum em cima dos franceses. O Olysée caminhou, correu com a bola desde o meio-campo até a área do Brasil sozinho. E deu passe para Ekitike fazer um gol. Um golaço, por sinal, ainda. E eu questionei até com meus amigos no grupo. Por que não levar um jogador, por exemplo, o Breno Bidon? Poderia ter levado. Seria um jogador para aquela posição ali. Não estou falando que mudaria o jogo, nem que tô dando a certeza que jogaria bem. Mas por característica de dominar o meio campo, era um jogador. Matheus Pereira, do Cruzeiro. Por que não também? Ou Andrés Pereira, do Palmeiras. Seria um outro jogador para povoar aquele meio campo ali. Não tô achando que o Andrei, o Santos e nem o Casemiro fizeram uma partida ruim, mas é que faltou suporte para eles mesmo. Jogar em dois somente ali no meio campo é complicado. Quando você pega um meio campo forte ali, igual o da França, que marca muito forte, marca muito em cima, a chance de você tomar um gol é muito grande. Não só tomar um gol, mas perder o meio campo. O Brasil só teve domínio do jogo quando teve um jogador a mais. Antes disso, a partida era inteira da França. E vamos lá por posições. Acho que o Ederson. Acho que as chances não teve defesa praticamente dele. Quando os caras chegaram no gol, os caras fizeram um gol. E aí em todas as chances ele estava em desvantagem, né? Agora o Wesley, pra mim, fez uma boa partida. Boa partida do Wesley. Vamos lá. Léo Pereira, pra mim foi uma partida ruim. Bremer, boa partida. E o Douglas Santos tem que falar em particular com ele, que rapaz do céu, cara, já nem conhecia isso, nem lembrava das Olimpíadas dele, nem lembrava dele. Não, deve ser rápido, né? Deve ser forte. Rapaz do céu, o homem parece que engoliu uma vigota. Ali no segundo tempo, quando o Brasil tinha espaço com um jogador a mais pra jogar, a bola caía no pé dele, parecia o Alexandro. Mais novo, rapaz do céu, não é possível que o Brasil vai ficar outro refém de mais um Alexandro da vida. Mais um clone do Alexandro. Meu Deus, o homem não defende, o homem não ataca, mano. Senhor amado, rapaz. Da onde o Ancelotti chamou esse Douglas Santos? E o Carlos Augusto lá na Inter. Mesma coisa agora com a convocação do Vitor Reis. Não que ele seja ruim, mas e o Murilo no Nottingham Forest? E o Murilo?
Fica aí a questão, né, do Ancelotti, o que, que ele tá pensando de seleção brasileira. Partindo pro meio campo, Andrei Santos e Casemiro. Pra mim não fizeram uma partida tão ruim assim não. Casemiro, desde sempre ali, ele nunca foi... Os caras criticaram ele no segundo gol, né? Que ele não conseguiu alcançar na corrida os franceses, mas aí o ataque da França é rápido pra caramba. E ele, desde sempre, ele nunca teve característica de velocidade. Ele sempre foi um volante bem mais físico ali, forte, de pegada mesmo, de marcação, mas nunca de velocidade. Nunca foi a característica dele. Desde sempre. E o André Santos, ele tentou, né? Não acho que ele fez uma partida ruim, não. Não acho que ele sentiu a pressão da camisa, não, também. Pra mim, ele foi uma partida tranquila, estava bem seguro, bem tranquilo. Não acho que ele se sentiu pressionado em nenhum momento. É, fez até uma boa partida ali. No ataque, Martinelli. Teve pouca amostragem, mas também teve poucas chances. Ele fez uma boa jogada ali da direita, cortando para dentro e batendo com a perna ruim ali. Era como diz o Roger Machado, né? Era um destro do lado certo, né? De lado certo. Um destro de lado certo. Porque se fosse o Rafinha, ia ser um canhoto do lado invertido, né? Mas não, era um destro do lado certo que cortou pra perna canhota e bateu ali. Fez uma partida ok. Rafinha fez uma partida ruim pra mim. Esperava mais do Rafinha. E saiu machucado ainda, vai perder os jogos. Os jogos do mata-mata das quartas de final ali, da Champions League, vai perder. Os dois jogos, pelo menos 5 semanas pelo que eu li. Pelo menos 5 semanas afastado ali. Um grande desfalque para a seleção e para o Barcelona. Matheus Cunha pra mim fez uma partida bem ruim do Matheus Cunha. Tava esperando bem mais dele pelo que ele vem fazendo no Manchester United e até pelo que ele fez nos últimos jogos da seleção. E o Vinícius Júnior então nem se fala, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Agora é você, Vini. 10 e faixa, hein, Vini? Agora é com você. Rapaz do céu, esse homem é impressionante quando veste a camisa da seleção. Meu senhor amado. Analisado do Brasil, acho que Luiz Henrique entrou muito bem, muito forte, muito bem. E uma outra ressalva é o Ancelotti, rapaz. Estranho, tá estranho na seleção o Ancelotti. O cara convoca três centroavantes, os três em boa fase, os três em grande fase pelo clube em boa fase. João Pedro em boa fase, excelente fase. Endrick, excelente fase, comendo a bola na França. Igor Thiago, então nem se fala, comendo a bola na Inglaterra, fazendo um gol doidado. E o cara não começa o jogo com nenhum centroavante. Ele começa o jogo com o Martinelli, que o Martinelli talvez seja na sua pior fase no Arsenal. Não tá jogando bem no Arsenal. Ancelotti chama três centroavantes e não coloca nenhum para começar o jogo. Aí o Brasil fica sem referência ofensiva. Aí fica fácil pros zagueiros franceses marcar. Os caras já são bons, já são altos, já são fortes. Aí fica fácil. Mais um ponto aí pro Ancelotti que também não entendi o que o Ancelotti pensou. Ainda mais depois da entrevista que ele deu também, depois pós-jogo, falando que clareou bem as ideias, que alguns jogadores jogaram bem, inclusive Vinícius Júnior. Sei não, o Ancelotti tá com carinha de professor Pardal esse Ancelotti aí, viu? Com todo respeito. Tá com carinha de professor Pardal já, hein? Vamos esperar o jogo contra a Croácia aí pra ver. E falando da França, cara, a França, nossa, muito forte. A França, ela não vinha jogando tão bem assim, tão entrosada contra o Brasil, mas jogou leve. Olise, Dembélé, Ekitike, Mbappé, Rabiot, Tchouaméni, Theo Hernandes jogando bem. Rapaz, cara, tão vindo forte, hein? Jogar leve, tabelando, driblando. Parece que ganhar do Brasil sem fazer força. A impressão é essa. A impressão que eu tive assim no primeiro tempo, até a expulsão, é que os caras estavam jogando de boa. Tava em ritmo de amistoso e o Brasil que tava em ritmo de competição séria. Enquanto os caras estavam em ritmo de amistoso. Bom, acho que tá bom já por hoje. Já falei, se eu começar a falar mais aqui, eu vou dar uma de neto, vou perder a linha aqui. Enquanto isso, o vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti deve convocar o Neymar? Convoca não, pai. Convoca o Neymar não. Convoca o Vini Júnior.